Bom, eu sou o Pardal, e antes de tudo, eu peço perdão pelo título tendencioso, mas infelizmente é assim que a internet funciona, e eu acredito que vocês entendem isso, e eu precisava de um motivo para as pessoas clicarem no vídeo. Dito isso, indo bem direto ao ponto, esse vídeo vai se tratar sobre a discussão da Terra Globo versus a Terra plana, mais especificamente sobre os testes de curvatura. Existe um experimento, vários na verdade, realizados por um homem chamado J. Martins, e outros por um homem chamado André, que são terraplanistas. Portanto, as pessoas que defendem tal ideia e citam tais experimentos realizados pelos mesmos, afirmam que estes experimentos refutam a Terra Globo, ou no mínimo nos fazem questionar algumas coisas. E hoje eu vou explicar, ou pelo menos tentar explicar, do porquê tais experimentos não refutam a Terra Globo. E eu vou tentar fazer isso da maneira mais respeitosa e didática possível, ainda mais por admirar o Super Xandão como sendo o meu streamer favorito. Queria muito que esse vídeo chegue até ele, de maneira também positiva. Agora, se você tem interesse no assunto, seja qualquer ideia que você defenda, peço que você permaneça até o final do vídeo, ainda que seja um tanto longo, para que você ouça todos os argumentos. E também peço diligentemente para que tanto as pessoas de um lado quanto as de outro mantenham o devido respeito entre si, principalmente nos comentários, porque eu acho que estúpido não é aquele que pensa que a Terra é plana, mas sim quem fica fazendo piadinha imbecil com o modelo de tais pessoas, em vez de explicar o porquê de não ser assim, uma vez que supostamente é tão fácil de se fazer, isso segundo os especialistas e sabichões que nem conhecem o próprio modelo nos comentários, que na hora só ficam fazendo chacota. Enfim, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar aqui os ocorridos, né, por cima, para vocês entenderem mais ou menos aí. O experimento citado, que eu vou focar por hora, se trata de um teste de curvatura, realizado em um arquipélago lá em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. E nesse arquipélago nós temos uma ilha denominada de Ilha Sumítica. Então, dando nomes aos bois, chamaremos tal de teste da Ilha Sumítica. Segundo o vídeo feito pelo J. Martins, dono do canal Sem Hipocrisia, tal ilha possui 42 metros de altitude, mais especificamente 42,42 metros. E ele, por sua vez, estaria a 2,3 metros de altitude como sendo o observador, e a 33,13 quilômetros de distância de tal ilha. E segundo mesmo, o cálculo geométrico do próprio globo propõe que, de acordo com a distância e altura de tal ilha, a mesma deveria estar algo em torno de 86,13 metros abaixo da curvatura terrestre, ou seja, ainda faltariam 43,71 metros para que o mínimo da ilha possa ser avistado. E sim, os cálculos apresentados por eles estão corretos, e depois eu vou revisar tudo aqui com vocês. O ponto é, quando ele vai com a câmera potente, uma Nikon P1000, se eu não me engano, e desse ponto em que ele está, que era um pier, e dá um super zoom com a câmera na localização que se encontra a devida ilha, que não deveria ser possível de avistar segundo os cálculos do globo apresentados pelo mesmos, essa ilha tá lá, perfeitamente visível. Ou seja, ela não deveria estar lá, mas ela tá. Dito isso, ponto para a Terra plana. Perfeito. Posteriormente, o mesmo faz a menção considerando a altura do observador. E segundo os cálculos, que eu adianto desde já, também estão corretos. A queda da curvatura terrestre cai do que era antes 86,13 metros para 60,29 metros, mas ainda faltariam 17,87 metros para que o mínimo da ilha possa ser avistado. Mas adivinha, com o super zoom da câmera Nikon P900, a ilha ainda está lá. Ou seja, ponto para a Terra plana. Novamente, no mesmo vídeo em que ele faz a menção à altura do observador, ele também considera a refração atmosférica, mas dessa vez foi utilizando um simulador que eu vou estar mostrando também posteriormente. Mas antes, eu vou só concluir o raciocínio aqui. Então, continuando. Utilizando esse simulador que leva em conta os cálculos do modelo do globo, ele obteve que, considerando a refração atmosférica, a queda de curvatura caiu de 60,29 metros para 50,6 metros. Logo, ainda faltariam 6,7 metros para ele estar sendo avistada. E mais uma vez, adivinha, com o super zoom da câmera Nikon P900, a ilha estava lá. Ou seja, ponto para a Terra plana. Mas e agora? Então acabou para a Terra Globo? Acho que eu vou falar aqui de sol da meia-noite. Então, vou falar de vulcão, vou falar da lua da NASA, ou do satélite que orbita a Terra, ou senão dos meteoritos aí que fica caindo de centenas e centenas todos os dias. Eu acho que é um tanto quanto grosseiro da sua parte o senhor me chamar de mulher. Cala a boca, p***. A primeira coisa, como opositor, que eu devo fazer é checar os dados que me foram apresentados. Martins disse que a ilha possui 42 metros, e entrando nesse site de mapas topográficos, que eu vou estar disponibilizando aí no link da descrição, e acessando o mapa da ilha Sumítica, realmente é possível visualizar que a ilha tem 42 metros de altitude. Mas aqui eu tenho que dar dois adendos. Eu gostaria de comentar que o debate que o Super Xandão teve juntamente ao Roberto Scur contra o engenheiro Léo, eu não pude deixar de notar que houve um pouco de desonestidade e ansiedade vinda do Léo, apesar de ter o mesmo ponto de vista dele. Por quê? Primeiramente, eles perguntaram ao ChatGPT qual era a altitude da ilha Sumítica, a pedido do Léo. E o GPT disse que a ilha possuía 112 metros. E a partir daí, o engenheiro Léo já começou simplesmente a cantar vitória e fazer ceninha. Eu não conheço esse caso. Vai que eu vou acreditar na Terra plana também. Qual a altitude da ilha Sumítica? São Paulo possui altitude de 112 metros. Bom, acabou. Terra plana não existe. Acabamos de matar, de destruir o modelo da Terra plana. Caso encerrado. Não precisa ter vindo, Tu tá passando vergonha. Não precisava ter vindo. Tu tá passando vergonha. Não precisava ter vindo, tá? Destruir sem você. E posteriormente, eles entraram nesse mesmo site que eu acabei de entrar e viram que a ilha supostamente tinha 112 metros mesmo. De que o mapa do 112 metros, é esse o superchat? Ah, tá. Então tem 112 metros mesmo, a ilha. Ah, então acabou a história da Terra plana. Então agora acabou. Bom, vou ter que Ela tem procurar. 112 metros mesmo. Vou ter que Então mostrar. acabou a história da Terra plana. Não, até porque não é. Não, Porque se a única prova que vocês tiveram até agora ela é não, absurdamente isso, facilmente não. refutável dessa maneira, O ponto é, segundo isso, todo o argumento da Terra plana cairia por terra, pois se a ilha tem 112 metros e a ocultação é de 86 metros, ainda seria possível ver mais de 25,87 metros da ilha, debrulhando a teoria da Terra plana. Mas o negócio é que se olharmos com atenção, nesse mesmo lugar e imagem onde está se dizendo que a ilha Sumítica realmente possui 112 metros, que inclusive é de onde o chat GPT tirou tal informação, tem uma mini
mínima ponta da ilha de Búzios na imagem. Então o site aqui não está considerando a altitude máxima da ilha Sumítica, mas sim a altitude máxima dessa pequena porção específica da ilha de Búzios, que é encontrada no mesmo arquipélago. Então o engenheiro Léo estava extremamente equivocado aqui. E eu me entristeço porque eu realmente acredito que se não fosse devido a essa emoção toda, esse argumento proposto pelo pessoal da TP poderia sim ser mais discutido em tal debate. O segundo adendo que eu tenho para dar é que teve um vídeo de um outro globalista há uns 6 anos atrás, que também estava falando sobre a ilha Sumítica. É um bom vídeo no geral, mas que disse que o Martins estava errado ao dizer que a ilha possuía 42 metros de altitude, sendo que na verdade, segundo ele, tal ilha possui 49 metros. Mas isso com base em quê? Com base em uma notícia de que em 2018 o IBGE teria divulgado novos valores para a rede altimétrica de referência. E aí se nós descermos um pouco aqui nessa notícia que o próprio globalista divulgou, nós podemos ver um CTA dizendo: acesse o relatório de reajustamento da rede altimétrica com números geopotenciais de 2018. E clicando aqui para determinar se tal afirmação é verídica ou não, simplesmente nada abre. Apenas o Internet Explorer com uma aba nova, em branco. E mesmo tentando abrir do próprio Internet Explorer ou em outros navegadores, abria outro Internet Explorer vazio novamente. Ou seja, não dava em lugar nenhum. Não aparecia nem que o site estava fora do ar, ou nenhum tipo de erro. Logo, eu vou desconsiderar essa afirmação de que a ilha Sumítica possuía 49 metros, por não conseguir averiguar tal afirmação. E lógico, eu também dei uma pesquisada para ver se eu encontrava outras fontes. E nada. O ponto é, o próprio globalista disponibilizou o mapa topográfico da ilha Sumítica, e é o mesmo mapa que eu acabei de demonstrar, mas no vídeo dele mostrava 49 metros, coisa que não acontece no que eu estou demonstrando agora, em 2026. Portanto, eu concluo que pode ter sim havido uma certa desonestidade do mesmo ao supostamente forjar algo do tipo, mas é apenas uma suposição. Peço perdão se eu estiver tirando uma conclusão precipitada. Pode simplesmente não ser o caso, mas que é estranho é. Dito isso, eu vou estar concluindo que a ilha Sumítica, de acordo com o mapa topográfico, possui realmente os 42 metros mencionados pelo terraplanista J. Martins. Enfim, depois, o mesmo globalista forneceu um argumento interessante, que do meu ponto de vista não soa desonesto e que eu vou estar apresentando posteriormente. Pardal, mas você está defendendo demais os terraplanistas. Não é isso. E se você pensa assim, você está veementemente enganado. Ou talvez você só esteja acostumado com pessoas que ficam fazendo chacota em vez de discutir o assunto. Se você não for uma delas, eu só acredito que eu e quem quer que seja deve questioná-los de maneira honesta e respeitosa, e utilizando apenas o que foi apresentado e do que realmente temos certeza, sem ficar arrumando desculpinhas e perguntando se os caras sabem fazer integral e derivada, sendo que isso não agrega em nada na discussão em si. Dito isso, vamos lá. Temos que a ilha realmente possui 42 metros, ou algo próximo a isso. Agora vamos averiguar a distância. Entrando no Google Maps e ativando a visão de satélite, e depois achando a localização da ilha Sumítica e medindo dela até o pier, que foi onde o experimento foi realizado, temos sim que a distância é de 33,13 metros, ou no mínimo algo muito próximo disso, ou seja, a distância também está correta. E quanto à altura do observador, podemos ver que, segundo o vídeo que foi apresentado pelo Jota, realmente é de 2,3 metros de altitude, e se não for, novamente, é algo muito próximo a isso. Ok, mas e agora? Agora vai entrar uma questão um pouco mais chata, a refração atmosférica. Basicamente, a explicação que o globo dá para algo que não deveria estar sendo visto, mas está sendo visto mesmo assim, é a altura do observador e a refração atmosférica. A altura do observador nós já constatamos, a refração atmosférica não. No vídeo do Martins, ele também diz que a refração atmosférica necessária para que a porção da ilha que foi vista, estar sendo vista, deveria ser algo em torno de K igual a 0,60. Mas tanto eu quanto ele concordamos que esse é um valor absurdo e fora da realidade. Mas ao mesmo tempo, eu discordo, pois com menos refração, a porção que foi avistada da ilha também seria avistada, mas logo eu falarei sobre. Ele também diz que a literatura considera o limite de refração atmosférica a algo em torno de K igual a 0,20. E K, para quem não sabe, é a letra que representa o coeficiente de refração atmosférica. Então tá bom, vamos botar a mão na massa. Essa é a visão do Martins na observação da ilha Sumítica. Essa é uma fotografia da ilha Sumítica da mesma perspectiva, mas mais próxima e com uma melhor resolução. Com essa imagem, feita pelo globalista que eu mencionei anteriormente, cujo nome do canal é Carlos Machado, dá para ter uma boa noção de quando a ilha foi avistada. E com base nisso, dá para concluir que a porção avistada da ilha de 42 metros corresponde a 13% de sua altitude total. Isso significa que se pegarmos 13% de 42,42 metros, temos que a porção avistada da ilha foi de 5,5 metros. Logo, faltaria 36,91 metros para a ilha estar sendo completamente avistada. Mas antes, eu vou explicar o porquê de eu não concordar com a afirmação do Martins de que a refração atmosférica necessária para avistar tal porção da ilha que foi avistada deveria ser de K igual a 0,60. Basicamente, eu fiz alguns cálculos e, segundo os resultados dos mesmos, na verdade, a refração necessária para ver tal porção da ilha, afirmando que a mesma tenha 42,42 metros de altitude, seria de K igual a 0,33094, que sim, ainda continua sendo algo bem alto e que, de acordo com a realidade, eu também acredito ser algo bem difícil de se acontecer. Só não é o valor mencionado por ele. Mas isso não é o que importa muito agora. E depois vocês vão entender o porquê. Então tá bom, pessoal, vamos lá. Eu já peço perdão desde já pela minha letra, porque estou escrevendo pelo mouse, sem condições daí. Tá, a primeira coisa que a gente tem que saber é o cálculo que o Martins utilizou para saber qual que era a queda de curvatura, sem considerar a altura do observador e a refração. Então vamos lá, qual que é o cálculo aqui? Originalmente, a gente se faz um cálculo de o teorema de Pitágoras e Bhaskara, só que tem outros cálculos muito mais simplificados que dão no mesmo resultado. Então, basicamente, o cálculo vai ser pegar a distância total em metros. Então, vamos supor que eu tô a 1 km do objeto observado. Então, vamos lá, 1 km, e a gente tem que transformar isso em metros. Como é 1 km e 1 km é 1000 metros, então a gente tem aqui 1000 metros. E aí vai ser 1000 metros ao quadrado, dividido por raio da Terra em metros, vezes 2. Então,
vou abrir aqui a calculadora rapidinho. Vamos lá, 1000 ao quadrado dividido por 12.742 metros. E aí, pra quem não sabe, né, o raio da Terra é de 7.371 quilômetros, só que isso em metros vezes 2 vai dar 12.742. Então a gente copia isso aqui, e aí vai pegar 1000 ao quadrado dividido por isso aí. E aí aqui, pessoal, ele deu 0,07848. E como tá dando, tipo, 0, isso aqui foi em centímetros. Nem centímetros, porque a gente teria que multiplicar por 100. Aí a gente tem aqui, se eu tiver 1 km de distância do objeto, teoricamente esse objeto vai ser ocultado em 7,848 centímetros. Beleza, isso para 1 km. 7,848. Beleza, a gente tem esse valor aqui. E aí, para aplicar isso em valores maiores, no caso que é a distância do observador até a ilha sumítica, a gente vai pegar a distância total e vai fazer isso ao quadrado, vezes o valor da distância de 1 km, que é 7,848. Isso aqui é em centímetros, tá, pessoal? Isso aqui é em centímetros. 7,848 cm. E aqui é em quilômetros. Então aqui é km. Beleza. Então a gente vai pegar 33,13 ao quadrado vezes 7,848. E aí deu aqui 8.613. Só que aí que tá. Aqui tá em centímetros. Aí a gente tem que transformar isso em metros. Porque são 8.613, né? Então a gente vai dividir isso aqui por 100. E aí nós temos aqui uma queda, né? Uma ocultação de 86,14 metros, né? Se arredondar pra cá. Porque o 9 tá mais próximo da próxima dezena. Enfim. Então a gente tem esse valor aqui. 86 igual 86,14. E aí eu vou aproveitar para estar demonstrando para vocês uma planilha que eu fiz que ela vai estar facilitando demais o nosso processo. Foi uma planilha que eu acabei automatizando, né? Então, olha só. Aqui eu coloco a distância do observador até o objeto observado. Aqui eu coloco a altitude do objeto observado. E aqui eu coloco a altitude do observador. A altitude do observador não entra nesse cálculo aqui, nesse resultado. Que lá é 86,14. O mesmo resultado que deu aqui, ó. 86,14. Tá, então tá. Próximo cálculo, pessoal, é para saber a ocultação considerando a altura do observador. Então aqui nós temos que C é igual a DT. DT é o quê? Distância total, ou seja, 33,13. Menos a distância, menos a altura do observador em centímetros. Então, se ali tá 2,3 metros, se a gente multiplicar por 10 isso aqui, por 10 não, por 100, a gente tem essa vírgula, ela pula uma casa pra cá e depois outra pra cá, ficando 230. E esse 230 é dividido pela queda de curvatura de 1 km. Então aqui, ó, dividido por 7,848. Aí fecha parênteses, ao quadrado, vezes, de novo, esse valor aqui, 7,848. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ah, pessoal, eu esqueci de um detalhe, tá? A fórmula aqui, ela tá faltando uma coisa. Isso daqui, na verdade, ó, tá faltando uma raiz quadrada aqui. Então, a queda, considerando a altura do observador, vai ser a distância total, menos a raiz da altura do observador em centímetros, dividido pela queda de 1 km, ao quadrado, vezes a queda de 1 km novamente, certo? Então, vamos fazer aqui o cálculo aqui. 230, que é a altura do observador, dividido por 7,848, vai dar esse número aí. Aí a gente vai pegar a raiz quadrada disso e detalhe, tá? Esse 5,41 aqui, ó, 5,41 é a distância do horizonte em km. Então, se você quer encontrar a distância do horizonte do observador, esse daqui é o cálculo. Agora nós temos que é a distância total menos o horizonte. Então, se a distância total é 33,13, a gente vai estar subtraindo isso com 5,41 ao quadrado vezes 7,848. E aí, novamente, a gente tem que estar convertendo em metros. Então, vamos dividir por 100. Então, aqui nós temos 60 metros e 30 centímetros. 60 metros,30. Tanto que na minha planilha também tá assim. Só que tá 29, né? Porque aqui eu arredondei, né? O 5,41. Mas, Pardal, como que você sabe que esses valores estão corretos? Como que você sabe que esse cálculo seu tá correto? Então, pessoal, eu vou estar utilizando aqui o simulador, tá? Pra mostrar que o resultado do simulador é o mesmo do que eu tô mostrando pra vocês. Olha só. Aí aqui tá... A gente vai estar colocando nessa opção aqui. E aí, aqui a gente vai colocar a distância do observador até o objeto observado, que é 33,13, né? Aqui tá especificando que é em quilômetros. E aqui é a altura do observador em metros. Então, é 2,3. Então, olha só que legal. Aqui, ó, os resultados geométricos, né? Esses de cima aqui a gente não vai falar sobre eles agora, porque isso aqui é contando a refração. Agora aqui, os resultados geométricos, vamos ter aqui, ó, que o horizonte geométrico é 5,41, o mesmo resultado que eu dei. A queda é de 86,14 metros, que também é o mesmo resultado que eu dei. E a ocultação é de 60,29 metros, que também é o mesmo resultado que eu dei, certo? Então tá tudo batendo. Então o problema não é o cálculo, tá? Tendo isso, o que é a próxima coisa que a gente quer saber? Agora, pessoal, entraria a refração, porque se a gente fosse depender somente da altitude do observador, da distância do objeto entre o observador e da altitude do objeto observado, seria 60,30 metros, ou seja, ponto para TP, certo? Só que aí que tá. Deixa eu abrir aqui a planilha novamente. E aí agora que eu quero saber a queda com a refração e a altura do observador. Seria a mesma coisa que esse resultado de 86,14, mas desconsiderando a altitude do observador, mais considerando a refração. Mas agora, pessoal, aqui no experimento da ilha sumítica, a gente tem um problema. E eu vou explicar para vocês o porquê já já. E eu não tô conseguindo fazer uma linha, porque eu sou incapaz, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês o porquê. Lembra que para estar obtendo
esse valor de 7,848 a gente pega a distância em metros ao quadrado dividido pelo raio da Terra em metros vezes 2, então, aí que tá. A refração, pessoal, ou melhor, o coeficiente de refração atmosférica, que é K, ele tem uma fórmula. Ele é algo que não pode ser aferido, pelo menos não até onde eu sei. K é uma fórmula, pessoal. A gente tem que calcular qual que é o K. E por que isso? Porque o K, ele atua diretamente, né, a refração atmosférica, ela atua diretamente no valor do raio da Terra. Então, vamos supor que a gente tem que K é igual a 0,20, que foi o limite que o Martins deu, certo? K é igual a 20. Vou fazer um K mais igual a 0,20, na verdade. Qual que é a fórmula para descobrir esse raio da Terra afetado pela refração, que a gente chama de raio efetivo? Raio efetivo. O RE é igual o raio da Terra normal dividido por 1 menos K. Então, se o raio da Terra é 6.371, a gente vai ter 6.371 dividido por 1 menos 0,20. E aí, se a gente pegar 1 menos 0,20, vai ser igual a 0,8. E aí, a gente vai pegar o 6.371, que é o raio da Terra, e dividir por 0,8. Então, aqui, a gente tem o novo valor do raio da Terra, que é o raio da Terra afetado pelo coeficiente de refração atmosférica, entende? Então, é assim que ela resgata os objetos, entende? Ela deixa o raio maior e logo, se o raio tá maior, a queda se torna menor a cada quilômetro. A queda de curvatura se torna menor, né? Porque, vamos supor, se eu tenho aqui uma bola de golfe, ando, sei lá, 10 centímetros, é diferente de eu andar 10 centímetros numa bola de basquete, por exemplo, né? São proporções diferentes, porque ela tem a circunferência maior do que a bola de golfe, obviamente. Então, vamos lá. Nós temos que RE é igual a 7.963,75. Certo? Esse é o raio efetivo da Terra. Raio efetivo esse, novamente dizendo, é o raio afetado pelo coeficiente de refração atmosférico. E esse raio efetivo afetado pelo coeficiente de refração atmosférico é o que a gente usa para estar descobrindo a queda de curvatura, né, o tanto que o objeto está sendo ocultado, considerando a altura do observador e a refração atmosférica, né? Lembra desse primeiro cálculo que a gente obteve? Esse carinha aqui, o 7,848? Então a fórmula dele é o quê? 1 km em metros ao quadrado, dividido pelo raio da Terra vezes 2. O raio da Terra, sem estar afetado pelo coeficiente de refração atmosférica, é 6.371. Só que aqui a gente vai estar usando o raio efetivo. Então a fórmula vai ser RE vezes 2. RE em metros, né? Então o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai pegar aqui 7.963,75 vezes 1000. Então a gente vai estar dividindo isso aqui vezes 2. Vai estar multiplicando, na verdade. Então aqui a gente vai ter 1 milhão dividido por 15.927.000. Isso aqui, 1 milhão dividido por isso, vezes 100. Porque está em milímetros e a gente precisa transformar isso em centímetros. Então aqui agora a gente tem 7,278. Esse é o valor da queda de curvatura em 1 km de distância, utilizando o raio efetivo da Terra, né? Então vamos lá, 6,2278. Então agora, se eu quiser saber a distância total ao quadrado vezes esse número, 3,3 ao quadrado vezes 6,278 dividido por 100. A queda, olha, já caiu para 68,9, considerando um K de 20. Então vamos vir aqui na planilha, olha, vamos colocar que K é igual a 0,20. E como a gente está falando da ilha Summit, vamos colocar aqui, ó. Olha aí, ó, 68,90 e 68,91. E se a gente abrir também o simulador aqui, a gente vai ver, não vai ver o valor ali, porque aqui nesse simulador está usando outro coeficiente de refração. Mas se eu colocar algo equivalente àquele índice de refração, que é 20, ele vai estar dando esse valor aqui. Mas enfim, ali está usando 0,143. Então agora a gente tem aqui, ó, 73,82 e aqui 73,83, porque aqui deve estar arredondando também, né? E tem algumas nuancezinhas. Mas olha só, o refracted hidden está em 50 metros e 7 centímetros. Aqui no meu tá 50,6 centímetros. Então tá muito parecido tudo. E como que eu faço para chegar, pardal, nessa ocultação, considerando altura e refração? Porque é isso aqui que importa. Esse valor é o vermelho da minha planilha e ele que de fato importa para bater o martelo, certo? Como que você vai chegar nele? Vamos lá. A gente vai estar fazendo aquele cálculo que utiliza o horizonte de novo. Vocês lembram? Então é C igual parênteses dt, que é a distância total, menos a raiz quadrada da altura do observador em centímetros, dividido pela queda de 1 km. Só que aqui, em vez de estar usando a queda do raio normal, a gente vai estar usando essa queda, né? Em vez de estar usando a normalzinha lá, que é 7,848. Aqui a gente vai estar utilizando essa, porque essa daqui é a afetada pelo coeficiente de refração atmosférica. Então vamos lá, 6,278. Fecha parênteses, isso aqui ao quadrado, vezes 6,278. Então vamos ver na calculadora quanto que vai dar tudo isso? Então vamos lá, 230 dividido por 6,278 e a raiz quadrada é essa aí. Vamos ver se está batendo aqui, vamos colocar isso igual a 20. Ó, a distância do horizonte refratado, 6,5. E no meu cálculo também deu 6,5. Então vamos voltar lá. Agora é distância total, que é 13,13 km, menos esse valor aqui ao quadrado, vezes, novamente, a queda de curvatura de 1 km no raio refratado, no raio
isso no raio refratado. Então, 6,278 dividido por 100, porque está em centímetros. Então, aqui a gente tem uma ocultação de 46,02 metros, certo? Bom, Pardal, mas se a ilha, se mesmo você considerando a altura do observador e a altura da ilha, que é de 42,42, e fizer uma subtração rápida, menos 42,421, você teria 3,61 metros ainda de ocultação. E quando eu pego a câmera e vou lá, eu ainda consigo estar avistando pelo menos uns 6 metros da ilha. Então, vamos agora dizer por que não dá para fazer isso com a ilha sumítica. Por duas razões principais, pessoal. A primeira delas, lembra que esse daqui é o valor afetado por K? Vocês lembram disso? A questão, pessoal, é que K ele não é um valor fixo. E ele pode ser menos do que 0,14 ou até mais do que 0,20, entende? Então, como, Pardal, que eu chego em K? Vamos conversar sobre o primeiro fator aqui. Como que eu chego em K, Pardal? K, pessoal, nada mais é uma coisa que ele não pode ser aferida, pelo menos até onde eu sei. K, ele possui uma fórmula que nos permite chegar até K. A fórmula de K é a seguinte, é 500 vezes pressão em hectopascais dividido por temperatura em Kelvin ao quadrado vezes, abre parênteses, 0,0343343 mais dt sobre ddh, beleza. Certo, Pardal? P é pressão, eu consigo medir com um barômetro. Temperatura é T, e eu consigo medir com um termômetro. Mas que diabos é dt sobre dh? Pessoal, dt sobre dh é uma coisa chamada gradiente vertical de temperatura. É isso. Isso é dt sobre dh. Mas e aí, Pardal? Como que eu meço isso, Pardal? É aí que tá, meu cara gafanhoto. Do mesmo jeito que não é possível medir K, não tem como você medir o gradiente vertical de temperatura se você não tiver os devidos sensores, entende? Mas dá para você calcular. O negócio é, para você obter os dados para estar calculando isso, você precisa fazer o seguinte, você também precisa de um termômetro, só que você vai ter que medir em diferentes alturas, entende? Então, por exemplo, vamos supor que eu tô aqui no solo. O solo eu vou chamar de S. Vou colocar ele aqui embaixo, né, para fazer mais sentido que o solo fique embaixo. Vou chamar o solo de S. Vamos supor que a temperatura do solo tá em 34 graus Celsius. A temperatura do solo, pelo que eu aprendi, não entra nesse cálculo, tá? Eu posso estar errado, mas quando eu fiz o cálculo, ele deu o resultado correto. Então eu vou estar ensinando desse jeito. Então assim, o solo tá 34 graus. E aí você vai medir a temperatura de 1 metro acima do solo. E a temperatura nesse lugar também tá 34 graus. Mas se você for olhar a 2 metros, a temperatura já decaiu. Ela tá a 33 graus Celsius. E aí você tem a temperatura de 3 metros, que também está a 33 graus Celsius. Mas você foi para 4 metros e a temperatura simplesmente caiu para 31 graus Celsius. E aí você vai fazendo isso, entende? Você vai fazendo de metro em metro. E quanto mais melhor, né? É verdade. Quanto mais melhor, que aí você tem uma maior precisão aí. Mas, de acordo com um experimento que o André do canal Além do Horizonte Optical apresentou lá, pra mim já foi mais do que o suficiente pra estar testando, né? E sabendo o valor de K a partir do que ele me ofereceu. Tá, Pardal, beleza. Medi essas temperaturas. Eu medi mais de 10 metros de temperatura aí. Deu vários valores. Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Você vai ter que aplicar uma fórmula. Aqui vai ser dt sobre dh igual T2 menos T1 sobre D2 menos D1. Mas e aí, Pardal, o que é T1 e T2, D1 e D2? Pessoal, isso nada mais é do que temperatura inicial e temperatura final. Ah, não, aqui é H, né? Eu tô viajando aqui, calma aí. É H, pessoal, aqui eu tô, calma aí. É H2 e H1, calma. Fala bosta não, Pardal. H2 e H1. E H1 é a altura inicial e H2 é a altura final. Tendo isso, a gente vai saber que dt sobre dh é igual a T2. Qual que é a temperatura final? A temperatura, como essa daqui não é calculada, a gente começa a partir do primeiro método. Então, temperatura inicial é 34. Ah, não, aqui é temperatura final, perdão. Temperatura final vai ser 31 menos temperatura inicial. Aí sim é 34 sobre altura final, que é 4 metros, menos 1 metro, que é a temperatura inicial. Deixa eu subir um pouquinho essas coisas aqui, só para não ficar poluído aqui. Beleza. Então, se 31 menos 34 é menos 3 e 4 menos 1 é 3, a gente sabe que dt e dh é igual a menos 1. Mas e aí, tá certo isso? Não tá certo isso. Não tá certo isso. Aqui a gente tem que fazer uma conversão. Porque essa questão do gradiente vertical em temperatura é o gradiente vertical de temperatura em 100 metros, entende? Então, o que a gente teria que fazer aqui, isso não significa que você precisa lá 100 metros, 200, não é isso, entende? É só, tipo assim, é só para você pegar uma taxa aqui, e aí você vai... Tipo, não quer dizer que você precisa aferir isso, entende? Com isso aqui já dá pra você ter uma boa noção, é que eu não tô sabendo explicar, porque isso daqui, na verdade, também é uma coisa meio recente pra mim. Mas enfim, por que não dá, Pardal, pra usar menos 1? Eu vou explicar pra você. Essa planilha aqui, ela tá inteira automatizada. Deixa eu só copiar esse daqui pra cá. Ela tá inteira automatizada. Tanto que o valor de K depende de temperatura, pressão atmosférica e gradiente vertical de temperatura. E o gradiente vertical de temperatura depende de temperatura inicial, temperatura final, altura inicial e altura final. O ponto é que se eu simplesmente tacar um menos 1 aqui, olha o que acontece
isso aqui com coeficiente de refração. Para qualquer pessoa que entenda o mínimo disso aqui, menos 5 é um valor, assim, discrepante, sabe? Não faz sentido algum. Pelo menos eu nunca ouvi falar de um negócio desse. Agora, se eu pego e divido isso daqui por 100, eu vou ter menos 0,01. E aí, se eu colocar menos 0,01, a gente tem um coeficiente de refração muito mais dentro da realidade, entende? Então, assim, 0,13 é algo que é possível dentro da realidade, entende? Mas não menos 5. Ou se não também, 5 positivo. Isso aqui não existe. Isso aqui, cara, eu nem sei. Pô, eu não consigo pensar numa hipótese uma situação que a refração estaria nesse nível. Seria tipo uma hiper mega blaster refração. Então, por isso que a gente tem que estar dividindo por 100 no final. Ou se não, no lugar da altura, em vez de colocar em metros, você coloca em centímetros, né? Também dá certo. No caso aqui, eu coloquei em centímetros. Então, ele já sai aqui meio que dividido por 100, entre aspas, né? Dando aqui um valor completamente dentro da realidade. Então é isso, você vai pegar isso aqui, vai subtrair T2 por T1, e aí H2 por H1, você vai obter isso, você vai ter menos 1, e depois divide por 100. E aí o que eu faço, Pardal, com esse número que eu obtive aqui de menos 0,01? O menos 0,01, pessoal, ele vai entrar nessa fórmula aqui, olha. Vai entrar na fórmula de K. Agora a gente sabe que o gradiente vertical de pressão é esse aqui, olha. Então o que vai acontecer aqui agora? A gente vai estar substituindo aqui os valores. Então aqui vai ser, vamos supor que a gente está falando de um ATM. Um ATM convertido em hectopascal vai dar 1025 e uns quebrados aí. Vamos supor que, sei lá, 32, aqui vai ser a temperatura em Kelvin, né? Então vai ser 32 mais 273,15, porque é assim que se converte de graus para Kelvin, certo? Isso aqui, só que tá meio apertado isso aqui, né? Vai ficar assim mesmo, filho. Tô nem pra nada não. Isso aqui elevado à segunda potência, elevado ao quadrado. E aí a gente tem que dt e dH é 0,01 negativo. Isso vai interferir, pessoal, porque dependendo do sinal, ele vai transformar isso aqui em menos ou mais, né? Então como aqui é menos com mais, isso daqui em vez de ser mais vai virar menos. Vai virar menos. Então vai ser 0,03413 menos 0,01. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui e vamos descobrir o valor de K aqui agora, né? Vamos descobrir o valor de K. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Para saber o Kelvin, é 32 mais 273,15. Oh, caramba, reverti os números. É 32 mais 273,15. Então aqui a gente tem 32 graus em Kelvins, então vai ser 305,15. Aqui, isso ao quadrado, vai ser esse valor bizarro aqui. Eu vou copiar, não vou estar escrevendo que eu tô com preguiça. E aí a gente vai dividir esses hectopascais por esse número bizarro aí. Vai dar esse número aí, ó. Esse número aqui, a gente vai estar multiplicando por 503. 503. Deu esse outro valor. E aí, a gente vai copiar isso e vai subtrair 0,0343 menos 0,01. Deu esse valor. E esse daqui a gente vai multiplicar por esse valor que a gente acabou de obter. E aí, a gente obteve que K é igual 0,13. Dá pra colocar mais aí. Vou colocar, vamos lá, 135. K é igual a 135. Esse é o valor de K que saiu da pressão de 1 atm mais a temperatura de ambiente de 32 graus Celsius e o gradiente vertical de temperatura de menos 0,01, certo? Foi assim que a gente descobriu K. E aí, pessoal, por que isso é um problema para a ilha sumítica? Ainda que a gente assuma que 0,20 é o limite de K segundo a literatura, ainda há a possibilidade de K ser maior do que 0,20, assim como pode ser menor do que 0,14. Se for melhor, beleza, melhor para TP. Mas se for maior que 20, tem sim chance de estar favorecendo o modelo do globo, entende? Mas o ponto, pessoal, isso é porque na experiência da ilha sumítica, o Martins, ele não aferiu esses dados, né? Ele não aferiu isso aqui, ele também não aferiu a temperatura do local, pelo que eu vi, eu posso estar muito enganado, ele não aferiu a temperatura do local e ele também não aferiu a pressão atmosférica do local. Então são dados que interferem na refração atmosférica e a gente precisa ter esses dados, entende? Vamos supor agora, seguindo a lógica dele mesmo, que K é igual a 20, 0,20. Aí a gente tem aquilo que eu disse, né? Aqui, ó, esse resultado, a gente tem 46,2 de ocultação, mas ainda assim teria que ser mais baixa essa curvatura, entende? Então por isso que é meio complicado de se afirmar, porque eu não consigo ter certeza de que K é maior do que 20 naquela situação. Mas esse em si não é o principal dos problemas. K não é o principal dos problemas. Ele é o primeiro problema. O segundo problema, deixa eu dar uma limpada nisso aqui. O segundo problema, pessoal, é o seguinte. Vamos supor, aqui tá o mar, certo? Aliás, não, vou fazer o seguinte. Aqui tá a ilha, eu vou desenhar uma ilha tosca aqui. Beleza, faz de conta que essa daqui é a ilha sumítica. E aí, o mapa topográfico, ele está marcando 42 metros. Beleza. Só que, pessoal, me chegou a informação de que a vegetação não é contemplada nisso aqui, entende? Então, o que isso significa? Significa que no mapa topográfico, a vegetação da ilha, né, as árvores, principalmente as árvores, né, porque mato, moito, logicamente que não vai interferir muito. Mas as árvores, elas não entram nessa topografia. Eles pegam e consideram só o relevo do solo, entende? E por que isso é um problema? Porque, apesar das árvores não serem calculadas, faz de conta que essa daqui é a ilha sumítica lá no mar. E aqui, ó, nós temos 42 metros. 42 metros.
de altitude, certo? Mas aí, vamos supor que aqui, ó, a gente tem vegetação, ó, tem árvore, entendeu? Tem árvorezinha aqui, ó. E aí, por mais que isso não seja contemplado nessa altitude, a árvore não é invisível, pessoal. A gente olha para ela e as árvores vão estar lá fazendo, contribuindo para que a ilha também seja vista, entende? E o negócio, né, que dá incerteza é, será então realmente que a ilha, esse mapa topográfico da ilha, né, ele foi feito sendo considerado as árvores? Porque se não foi, pessoal, significa que ela não tem somente 42 metros de altitude total, né? Vamos ser coerentes aqui. Vou perguntar qual é o tamanho? O tamanho de uma árvore. Árvore média. Vamos ver. De 3 a 6 metros. Vamos dizer que tem 6 metros esse negócio. Ah, vamos dizer que tem 3 metros. Oh, meu Deus do céu, cadê o negócio lá? Então, aqueles 46,02 metros de ocultação, que antes estavam ocultando 42 metros, agora ele tem que ocultar de 45 a 48 metros de altitude. Isso considerando o tamanho médio das árvores, entende? Então, isso é um problema. Ah, Pardal, mas mesmo com 48 metros, a ilha foi avistada dentro de uns 5 metros e 50 centímetros. Vamos arredondar para 6. Então, ainda teria mais 4 metros para estarem sendo avistados, segundo o modelo do globo. Mas é aí que tá. É aí que entra a exatidão de K, que a gente precisa saber de acordo com aqueles dados que eu mencionei, entende? Então, junta isso com o K e tem a possibilidade da ilha sumítica não ser esse experimento que realmente refuta a Terra Globo, entende? Então, o que eu proponho, pessoal? Eu sou uma pessoa que estou muito interessado no assunto. Certo? Eu não sei se realmente também essa informação de que os mapas topográficos não contemplam a vegetação, mas sim somente o relevo aqui, né, do solo. Eu não sei se essa informação é verídica, mas é de se duvidar, sim. Então, como um questionador, eu sou obrigado a levar isso em consideração, entende? Então, o que eu sugiro que as pessoas vão e façam? Antes de eu sugerir isso, eu vou mostrar por que o K é tão importante. Saber o K exato é tão importante, tá bom? Tem um canal, né, que eu já tinha mencionado, do André, que ele é dono desse canal aqui, ó, além do Horizonte Optical. Esse canal, pessoal, ele faz vários experimentos, testes de curvatura, etc. E esse daqui em específico, ele fez nesse farol, ó, farol de Fowey Rocks. E aqui ele fornece todos os dados que são úteis para estar aferindo, né, para estar calculando o valor de K, que é o coeficiente de refração atmosférica. Então aqui a gente tem a temperatura do local, a gente tem, né, uma variação um pouco mais nublada, a gente tem o valor da pressão atmosférica em hectopascais, em 2 barômetros, certo? Em 2 barômetros. A gente tem também aqui a temperatura próxima da areia, apesar disso não ser tão importante assim, mas que legal, então de parabéns pela preocupação. A temperatura da água também eu acredito que não é tão necessário assim. E aí ele fez uma medição de várias altitudes, né? Isso daqui também é ótimo, é muito bom. Agora, eu só não sei se ele fez aqui na Terra ou lá no mar, porque tem uma hora que tá na Terra e outra hora tá no mar. E isso influencia, tá, pessoal? Mas eu vou propor isso também. Aí, que mais? Beleza, ele acredito que tenha medido isso no ar, na água, né? Enfim. Aqui estão as coordenadas do local do observador. Ele mostra a altura do observador, muito importante também, muito bom, bem completinho, que é 61 centímetros. As coordenadas do farol, ele mostra a distância, né? A distância tá aqui, ó, escrito bem pequenininho. 23 quilômetros e 710 metros, certo? É bem longe. Então aqui a gente tem a distância, aqui ele tá dando, eu acredito que seja a altitude do farol, certo? 32,52 metros. E aqui é que mora o problema. Esse simulador que ele utilizou, ele não considera a refração atmosférica, entende? Então olha só, se eu colocar aqui 0,61 já tava, né? Porque eu já tava testando. Enfim, então aqui deu, ó, H1, né? Aqui a ocultação, a altura da ocultação aqui, 34,32 metros. Então, supostamente, se o farol tem 33,52 metros, ele vai estar sendo oculto, de acordo com o cálculo do globo. Mas aí se a gente pega aqui a planilha, né, pra tá sendo um pouco mais ligeiro, e colocar aqui a distância 23,710,8, a altura do objeto 33,52, aqui a altitude do observador 0,61, e eu vou estar colocando todos os dados que ele forneceu ali. Então, a temperatura é igual a, sei lá, vamos por 30, vai. Vamos colocar a pessoa, já tá certo. E aqui tá tudo certo também. Então a gente tem um coeficiente de refração de 0,172, certo? Vocês podem perceber que lá no site, inclusive no vídeo dele aqui, ó, tá 34,35. Aqui, 34,32. Tá um pouquinho menos, mas tanto faz, é alguns centímetros. E aí, se a gente for aqui, também tá 34,36. Diferença de mínimo centímetros, mas talvez se eu fizer isso aqui, ah lá, é porque tava arredondado, ó, 33,35. Tá igualzinho o site que ele demonstrou. E agora eu consigo ter uma noção. Por quê? De acordo com esse valor, realmente o farol tá sendo ocultado, e se ele pega uma câmera, vai lá e avista o farol, realmente o globo tá errado. Só que aí que tá, considerando a refração, né, fazendo todo aquele cálculo de altura do observador dividido pela queda de 1 km afetado, pelo coeficiente de refração atmosférica, a raiz disso, na verdade, né, aí pega isso e a distância total e subtrai por isso, e depois pega a raiz quadrada não, perdão, a potência, né, ao quadrado, e multiplica de novo pela queda de 1 km. E aí você obtém esse valor aqui, ó, tanto que a gente consegue ver. Tá utilizando a distância do horizonte, a distância total, a queda em uma distância de 1 km, usando o raio efetivo da Terra. E aí a gente tem o valor de 27,7
7 metros, que é o tanto que o farol está sendo ocultado. E aí se a gente pega o valor do farol, que é 33,52 metros, e subtrai por 27, aqui está dizendo que ainda sim é possível ver algo em torno de 5,81 metros do farol, entende? Considerando a refração que é proposta pelo modelo do globo. Então assim, eu entendo também que pode ter sido um fator climático, um fator, eu não sei, eu só fiz isso com um teste. Eu queria muito saber mesmo da ilha Sumítica, porque foi o que me incentivou a estudar isso aqui. E tem outro experimento também que eu gosto muito, que é do Centro Rogers, lá em Toronto, no Lago Ontário, que o André conseguiu avistar lá nos Estados Unidos. E esse centro ele fica lá no Canadá, né, se eu não me engano. Uma distância assim, gigante, de 56 quilômetros, mas que não é tão válido porque não tem essas medidas de temperatura inicial, temperatura final, pressão atmosférica. Então, pessoal, se vocês forem fazer teste de curvatura, façam igual o André fez aqui, olha. Ele pegou todos os dados certinho, assim, tá de parabéns mesmo, entende? Então, o que eu sugiro? Não, mas antes disso, né? Perdão, mas 5,8 metros, o André viu aqui no vídeo, parece que tem menos que isso. Mas é aí que tá, pessoal. É aí que tá. Se a gente olha essa imagem aqui do experimento do Martins, ela sozinha, assim, sem noção de nada, isso aqui parece que a gente tá vendo a ilha inteira, entende? A princípio. Eu, por exemplo, fiquei abismado na hora que eu vi, caramba, como assim que isso aí tá sendo avistado? Mas aí, né, o vídeo do globalista lá que eu mencionei anteriormente, ele colocou, né, ele pegou essa imagem aqui, que é uma imagem, uma foto, né, uma fotografia da ilha Sumítica, e aí se a gente colocar tudo lado a lado, olha, a gente pode estar percebendo que essa porção aqui de baixo é isso aqui, só que um pouco esticado, né, por causa da refração em si, e é essa porção da ilha, né, que eu já tinha mencionado. E aí se a gente abre isso aqui, a gente vê que corresponde a 13%. Se a gente pega 33,52 vezes 13%, a gente tem uma altura de 4,35 metros. E aqui não dá para concluir, né, que foi 13% visto. Então assim, a conclusão o ponto que eu quero chegar é que isso aqui é completamente possível de ser, tipo, 4 metros, porque é uma visão um pouco esticada até, né, se você for ver. Pelo menos eu tive essa percepção olhando essa imagem aqui, que ela é um pouco esticada assim. Mas enfim, e o ponto, pessoal, que eu quero chegar é o seguinte, eu disse, eu tenho muito interesse nesse assunto, eu acho muito legal, um assunto discutível, que se tiver respeito de ambas as partes, dá pra conversar bastante aí, entende? O que eu sugiro, então, para que não haja mais dúvidas, principalmente essa questão aqui. Porque não fui eu que aferi lá, eu vi no argumento ali do camarada, e realmente eu achei muito interessante, entende? Por mais que ele tenha falado lá dos 49 metros. O que eu sugiro? Eu sugiro que alguém vá lá e meça a ilha Sumítica, da base até o topo da árvore mais alta. Medir. Não vou escrever aqui não. Eu quero que alguém meça a ilha Sumítica, né? Não que eu quero. Eu quero, mas eu tô sugerindo, para que não haja dúvidas mesmo. Que alguém meça da base da ilha Sumítica até o topo dela, para ver se realmente ela tem 42 metros, depois da base até o topo da árvore mais alta, se isso for possível, depois meça do topo do relevo topográfico dela até a árvore mais alta, pra gente ver a altitude, né, dessa árvore, também a altura dessa árvore. Eu acredito que seja isso. E aí, na hora que for realizar também o experimento, faça todas as devidas aferições, assim como o André fez, entende? Porque assim, eu não duvido da índole do André, talvez isso aqui tenha sido engano. Ele acreditou de certo que esse site aqui tenha considerado a refração. O André é um cara que eu gosto muito, entende? Então isso aqui pode ter sido engano, sim, eu acredito nisso. E engano todos nós cometemos, isso aí é completamente normal, entende? Mas o ponto é esse mesmo, pessoal. Eu acho que pra gente ter uma certeza aí, tem que ir lá e alguém tirar essas medidas, porque, assim, ao meu ver, a ilha Sumítica nem tem tanta árvore assim, porque esse experimento realmente me intrigou. E, bom, gente, qual que é o meu objetivo com tudo isso? Não é necessariamente refutar, mas eu sei que, bom, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas eu sei que há a premissa de que se o globo não explica algo que está sendo visto e que não deveria estar sendo visto segundo o modelo do globo, logo o globo foi refutado, entende? Então eu vim aqui pra dizer que pelo menos essa premissa tá errada, porque pelo menos o experimento do farol do André, eu acredito que consegui explicar que aquele farol, ele poderia sim estar sendo visto de acordo com o cálculo completo do globo, ok? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, eu espero que a gente possa estar discutindo, e como eu disse no começo do vídeo, eu espero que esse vídeo chegue aí nos opositores, pra gente estar conversando de forma, nem que seja de forma indireta, entende? Mas que a gente possa estar levando isso aí adiante, entende? É isso, um grande abraço a todos aí, e até a próxima. Tchau, tchau.